Então, o que vamos fazer agora? Beija logo a menina, idiota! O Bart Simpson me beijou! No episódio de hoje, Nick e Bart flertam, mas o beijo deles leva os pais de Nick a intimidarem Homer e Marge. Separados, a tensão entre os dois aumenta até que a Nick revela seus sentimentos por Bart, que fica confuso. No início do episódio, vemos Homer todo animado com o fato de ter um GPS em seu carro. E ele acredita que com isso irá conseguir levar as crianças mais rápido para a escola. No caminho, o GPS pede para Homer virar à direita diversas vezes, e Bart avisa que se ele fizer isso, eles irão entrar em um canteiro de obras. Mas Homer não acredita que Bart possa ser mais inteligente que um computador e acaba virando à direita. Com isso, eles passam por um canteiro de obras, e até o carro começa a rodar, passando por várias barreiras, e atropelam um dos trabalhadores, e o carro deles é guinchado. Assim que conseguem sair do acidente que acabaram de sofrer, Homer ainda consegue deixar as crianças na escola, mesmo com o carro todo destruído. Ao escutar o GPS o mandando virar à direita novamente, ele se irrita e joga o computador para fora do carro. Vire à direita em 2 km e 300 metros. Calculando. Tão frio, tão frio. Assim que Bart entra na sala de aula, ele vê que os alunos estão fazendo um caos dentro dela e então se questiona onde estaria a senhorita K. Nesse momento, aparece o diretor Skinner explicando que a senhorita K precisou sair da escola para resolver um problema com sua irmã. Bart questiona se ele que iria substituí-la, mas o diretor diz que isso jamais aconteceria, mas que como os cortes na escola estavam baixos, eles precisariam unir as 2/4 séries, o que deixa todos na sala surpresos. E as crianças começam a falar sobre a diferença que há entre as duas turmas. Então, todas as crianças vão para outra sala e cada uma se senta ao lado de um dos alunos que estão na classe. Milhouse se senta ao lado de um garoto que pratica surf, enquanto Nelson se senta ao lado de um garoto cego. Ao descobrir isso do garoto, ele começa a deixar um aviso de que se alguém mexesse com o garoto, iria se ver com ele, mas o garoto explica que ninguém ali na sala mexe com ele. Já Bart se senta ao lado de uma garota, mas ela cria uma barreira para que cada um tenha seu lado. Bart não liga para isso e acaba encontrando um item que possui o nome dela e descobre que ela se chama Nick. No entanto, ela continua ignorando-o e pega um livro para ler. Bart diz que irá criar um som com seu sovaco, e enquanto ele o faz, a garota acaba dando um leve sorriso. Eu vou afinar o meu sovaco em sua homenagem. Na classe da Lisa, enquanto todos na sala tiraram boas notas em um teste, ela acabou tirando seu primeiro F, o que ela não acredita e pensa ser um sonho. Porém, ao se jogar da mesa, percebe que não era um sonho e realmente tinha tirado seu primeiro F na vida. Enquanto isso, Bart está lendo um livro e comenta cada cena que acontece, o que acaba irritando Nick, que o manda parar. Bart começa então a falar sobre o livro de vampiros dela e comenta que as garotas conseguem estragar até a forma como os vampiros são representados. Ele desenha um vampiro mostrando como seria sua forma correta, impressionando Nikki com seu desenho. Em seguida, ele se oferece para desenhar no braço dela e ela acaba aceitando. Enquanto isso, Lisa está na gangorra do parque sozinha e começa a se lamentar por ter tirado um F. De repente, uma garota se junta a ela e a chama para brincar. Logo, várias outras crianças da escola chamam Lisa para se juntar a elas, dizendo que depois que ela tirou um F, ficou muito mais legal. Ao receber vários convites, Lisa acha isso muito legal. Mas quando a professora chega para conversar com ela, Lisa pensa ser mais uma coisa ruim. Ela se gaba disso, mas na verdade a professora explica que houve um erro com seu teste e que ela tinha tirado, na verdade, a maior nota da sala. Com isso, todas as crianças voltam a se afastar dela. Em casa, Bart chega e, ao ver as pernas de Homer debaixo do carro, começa a pedir conselhos e dicas sobre uma garota. Porém, seu pai aparece bem atrás dele, pois ele só tinha colocado umas pernas debaixo do carro para fingir que está trabalhando para a Marge. Bart volta a explicar sobre o que queria conversar, mas Homer pede para que ele vá pedir conselhos ao vovô. Então, Bart vai até a sala junto com o vovô e recebe o conselho de que para ele descobrir se uma garota gosta dele, era só ele roubar um beijo dela. Quando Bart questiona se isso havia dado certo para ele, o vovô afirma que sim. No outro dia na escola, Bart descobre que Nick gosta de skate e acha isso muito maneiro. Então ele se junta a ela, e os dois praticam o esporte juntos, fazendo várias manobras e passando por vários obstáculos. Eles param em cima do escorregador e Nick pergunta o que eles irão fazer agora. Neste momento, Bart lembra do conselho de seu avô e dá um beijo na garota. Ela começa a gritar, dizendo que aquele foi o primeiro beijo que já deu na vida e que esse sempre será seu primeiro beijo. O Bart Simpson
Todas as crianças da escola escutam, e Bart sai de lá de fininho em cima do skate. Mais tarde na escola, os pais da garota e os pais do Bart são chamados para falar sobre o ocorrido entre as duas crianças. Enquanto Homer acha engraçado pelo fato de ter que faltar o trabalho por aquele motivo, a mãe da Nick não acha tão simples assim e começa a explicar que ela é advogada e seu esposo é promotor. Então, a mãe da garota entrega ao diretor Skinner um contrato dizendo que se medidas não forem tomadas, eles irão processar a escola e garante que algum dia Homer irá se arrepender de ter tido Bart. Ao chegar em casa, Marge e Homer vão falar com Bart, e ele explica que não teve culpa, pois apenas seguiu o conselho que o vovô deu a ele. Marge então se vira para o vovô e começa a questionar por que ele não deu conselhos piores ainda, de forma irônica. Mas Bart diz que pode resolver a situação indo falar com a Nikki. Porém, seu pai impede, dizendo que se isso acontecer, eles serão processados. Depois de um momento de conversa entre eles, Homer fala que tem uma ideia para tirar os pensamentos sobre as garotas da cabeça de Bart. Então, Homer e Bart vão para o cinema assistir a Comichão e Coçadinha em 3D. Enquanto o filme está passando com uma história um pouco assustadora, Bart e Homer se divertem no cinema. De volta à escola, agora Lisa está escrevendo um texto no computador para seus amigos sobre como é difícil ser aceita. Em seguida, ela recebe uma resposta a aconselhando a não desistir, pois ela não estava sozinha. E o remetente é assinado por alguém chamado Flotus Umi. Enquanto Lisa fica pensando em quem poderia ser essa pessoa, é anunciado na escola que haverá uma assembleia escolar e todos devem se reunir a pedido de um advogado. Atenção, alunos, por favor, apresentem-se a uma assembleia escolar ordenada pelo advogado. Para arranjar tempo para isso, a apresentação de My Fair Lady da terceira série está cancelada. Na assembleia, é explicado sobre o último acontecimento envolvendo um garoto e uma garota. E Chalmers diz que agora eles terão uma apresentação sobre como devem se comportar na escola. Então, o zelador Willie se passa por uma garota que está penteando o cabelo, enquanto o diretor Skinner chega representando o Bart e começa a se apresentar. Na plateia, Homer diz estar feliz por finalmente conseguir participar de uma peça da escola do Bart, mas Marge o lembra de que aquele não é o Bart, e sim o diretor Skinner. Nesse momento, o diretor manda Homer parar de falar, mas isso o irrita, e ele parte para cima do diretor. Nos bastidores, Chalmers manda os seguranças tirarem Homer do palco, e assim eles fazem. Então, Chalmers manda que os atores agora façam a cena que havia causado toda aquela confusão. Os atores então se beijam e Bart faz uma piada. Com isso, toda a plateia começa a rir. Aí, Will, ele tem gostinho de fracassado! E Chalmers chama a atenção dos alunos, mas não dá certo, e ele começa a dizer que enquanto eles continuarem a rir, os atores continuarão se beijando, e assim é feito até chegar à noite. No dia seguinte, cartazes sobre beijos estão espalhados pela escola, e Bart começa a se sentir culpado por aquilo. Mas assim que abre seu armário, vê a Nick dentro dele e ela o beija, deixando o garoto todo confuso. Mas depois disso, os dois ainda continuam se beijando. No parque da escola, enquanto todos brincam, Lisa está jogada no chão, até que um helicóptero aparece e procura um local para pousar. Assim que consegue, de dentro dele sai a primeira-dama Michelle Obama e um palco é improvisado ali mesmo. Michelle começa a fazer um discurso sobre também ter sido uma garota superdotada e que foi até lá só por causa disso. Eu vim voando do Turquemenistão porque eu sei que tem alguém maravilhoso aqui que está meio desestimulado. Eu estou mesmo. Ao citar o nome da Lisa Simpson, isso deixa a garota toda empolgada e ela se aproxima de Michelle. Então, a primeira-dama conta que sempre se esforçou em tudo e que tudo que conquistou foi graças ao estudo. Nesse momento, Lisa percebe que por causa disso, agora ela era a mulher mais popular e elegante de todos os tempos. Com isso, Michelle fala uma lição, dizendo que antes de ser tudo o que era agora, ela havia sido uma nerd e que por isso nenhuma criança ali poderia prejudicar um superdotado, já que eles serão as pessoas que um dia irão governar o país. Então, ela começa a pedir para que quem era superdotado se apresentasse, e algumas crianças e até um de seus seguranças se apresentam como sendo superdotados também. Do telhado da escola, Bart e a Nikki assistem a tudo, e a garota comenta sobre aquilo ter sido a melhor coisa que aconteceu na escola. Bart concorda, mas comenta que ninguém pode descobrir sobre eles. A Nikki fica confusa, então Bart questiona se ela agora não seria sua namorada. A garota começa a criar uma briga entre os dois, dizendo que ele está querendo ser o dono dela, mas Bart diz que não é nada disso. Então, os dois começam a discutir sobre isso, mas Bart fala que não vai aceitar que ela o machuque. Ao ir embora, ele bate a cabeça e acaba caindo do telhado. Assim que Nick olha para baixo, ela começa a gritar, dizendo que Bart havia morrido, e começa a dizer que o amava, mas assim que percebe que ele estava respirando, logo muda sua atitude e o chama de otário. Eu amo esse
menino! Ah, ele está respirando. Otário! Passado algum tempo, todas as crianças estão reunidas ao redor de Bart e o zelador o toca e percebe que ele não está mais respirando. Ele sugere que alguém faça uma respiração boca a boca, mas Chalmers diz que ninguém irá tocar nele, pois é contra a política da escola. Então, o diretor Skinner aparece com a ideia de arrastar o corpo de Bart até a calçada da piscina. E ao concordar, ele começa a empurrar Bart, mas Nick aparece gritando que sabe como ressuscitar alguém. O diretor Skinner nega, pois ele não deseja receber um processo dos pais dela. E mesmo assim, Nick o ignora e pega seu skate para ir até ele. Ao chegar a tio Bart, ela faz a respiração boca a boca. Enquanto isso acontece, um compilado de cenas românticas vai se passando. Ao voltar para o que estava acontecendo, Bart acorda, e todas as crianças comemoram por ele ter voltado. Mas o zelador critica sobre eles acreditarem que aquilo era um beijo de verdade e demonstra como seria um. Vocês chamam isso de beijo? Vem aqui, vem! E no final do episódio, na escola, todas as crianças estão se tratando com carinho. Então, Bart vai se aproximando da Nick e ele agradece a ela por tê-lo salvo. Mas Nick pede para que eles finjam que aquela cena nunca aconteceu, pois ela não queria que todos na escola pensassem que ela gostava dele. Bart começa a se irritar, dizendo que não entende como em um momento ela era sensual e no outro momento era fria. Então, Nick conta que ele precisava aprender ainda muita coisa sobre as mulheres, mas que ela jamais iria revelar essas coisas. Ele diz que desiste, e os dois seguem por caminhos diferentes. Enquanto Bart está andando pelo corredor, Nick aparece por trás dele e o beija. Sem dizer mais nada, vai embora. Bart fica confuso, mas ao vê-la indo embora, começa a gritar no corredor que a ama. Bart, eu também estava escondendo um segredo. Estou grávida. No episódio de hoje, iremos ver diferentes cenários e situações do episódio de Os Simpsons, desde a invenção de apresentação cultural de Lisa até a inusitada jornada de Bart em Utah com uma garota. O episódio de hoje começa com toda a família Simpsons reunida na sala, cada um realizando uma atividade diferente. Quando Lisa não parece estar conseguindo fazer a lição, Marge pergunta o que aconteceu. Lisa explica que precisa fazer uma apresentação sobre a herança da família, mas a família deles é tão sem graça. Então, vovó Simpson aparece e começa a dizer que ninguém da família nunca se casou nem cumprimentou alguém interessante, depois vai embora. Mais tarde, Lisa vai para o seu quarto e pega vários livros sobre assuntos que poderiam ser interessantes para o seu trabalho, mas nenhum deles parece despertar seu interesse. Então, Bart chega com uma tesoura e começa a contar uma embalagem para fazer uma brincadeira com uma foto de uma índia que está na embalagem. Mas Lisa diz que os nativos são de linhagem nobre. Ela se estressa, mas rapidamente tem uma ideia. Ela começa a fazer uma pesquisa no seu notebook, enquanto Bart pega uma nova embalagem para fazer outra brincadeira com a tesoura. Lisa começa a escrever seu trabalho sobre uma tatataravó que ela diz ser uma nativa americana. Ela inventa uma história sobre essa tatataravó, mas ao olhar seu reflexo na janela, começa a pensar que é errado se apropriar da cultura de outro povo. No entanto, seu reflexo responde de maneira diferente, dizendo que errado é tirar uma nota baixa e acabar em uma faculdade ruim. Lisa concorda com seu reflexo e tem uma ideia com a cortina da cozinha. No dia da apresentação cultural, Lisa está vestida com a cortina da cozinha de sua casa e conta a história inventada de sua tatataravó. Ela continua sua apresentação e, no final, o diretor a parabeniza por ter feito a melhor apresentação da escola. Ele decide que Lisa irá se apresentar na prefeitura da cidade para representar a escola e seu povo Hitachi. Lisa fica sem graça, mas aceita a responsabilidade. Ao descer do palco, começa a se questionar por que mentiu sobre sua herança e percebe que está encrencada por causa da sua mentira. Ela continua pensando e sai correndo do ginásio, gritando. Ao passar pelo diretor, ele pensa que seria o grito de guerra da tribo dela. Em outra cena, o filho de Cletus Spuckler chega mostrando ao seu pai que tirou 3 no trabalho multicultural. Os pais dele ficam orgulhosos e decidem comemorar. Cletus deixa as tarefas da fazenda em modo automático após puxar o rabo da vaca. No meio do caos, a fazenda pega fogo quando Cletus deixa seu charuto cair no feno, e o fogo se espalha pela cidade. Até mesmo Waylon pega fogo e corre para pedir ajuda ao Sr. Burns, mas ele não move um dedo para ajudar, mesmo estando com uma mangueira na mão. Quando o fogo atinge a escola, o diretor Skinner manda o zelador Willie apagar o fogo. Willie explica que não pode porque todos os extintores sumiram. Ao ver que realmente não há mais nenhum extintor, o diretor entrega lenços umedecidos a Willie para que ele apague o fogo. Willie até tenta,
mas o diretor volta para dentro da escola e fica pensando em quem seriam os monstros que roubaram os extintores. A cena muda para Bart e Milhouse, que estão com um carrinho cheio de extintores de incêndio. Bart usa os extintores como combustível para fazer o carrinho correr o mais rápido possível. Ele sai disparado com o carrinho, enquanto na cidade todos estão preocupados porque o fogo está se aproximando dos inflamáveis. Bart aparece com extintores no carrinho e passa pela rua apagando todo o fogo. Quando o carrinho para, todos vão até ele, chamando-o de herói. Moe até sugere que comemorem erguendo Bart para o alto. O prefeito chega e decide conceder um desejo a Bart. Bart começa a pensar no que escolher e pondera várias possibilidades, mas acaba decidindo por uma licença para dirigir, e o prefeito concede o pedido. O prefeito também pergunta se Bart gostaria de ser um doador de órgãos, mas Bart recusa. A cidade concorda e todos decidem retirar seus adesivos de doador da carteira de motorista. O palhaço Krusty decide fazer uma brincadeira com a situação, mas nem seu macaco acha graça. No dia seguinte, Bart está dirigindo o carro de seu pai, com Homer ao seu lado comemorando por levar ele para a primeira aula de direção, até que outro carro fecha os dois. Homer pede para Bart emparelhar com o carro e começa a xingar o motorista, jogando vários CDs no carro. Até que percebem que o motorista é a Marge, e quando ela chama por Homer, ele manda Bart acelerar. Depois disso, Bart está na escola escrevendo insultos no quadro. Ao sair da escola em seu carro, atropela vários pedestres na calçada, incluindo o chefe da polícia. Ao chegar em casa, joga o carro em seu próprio pai sem nem perceber o que fez. Chega o dia da apresentação de Lisa no Centro Multicultural de Springfield. Ela começa a falar sobre as invenções da tribo Hitachi, e todos na plateia começam a comentar. Lisa continua seu discurso, e até Homer fica impressionado com as palavras dela. Ela encerra a apresentação e pede à sua família que saiam logo. Quando Homer questiona o motivo da pressa, Lisa revela que suas palavras não foram tão fiéis aos fatos. Os dois começam a rir, e Homer sente orgulho dela. E Marge diz que está orgulhosa de ser uma mãe Hitachi. Um repórter indígena chega para se apresentar a Lisa e conta que nunca havia falado com a tribo Hitachi, mesmo sendo pesquisador de todas as tribos perdidas. Lisa ri nervosa, tentando dar uma desculpa, e o repórter começa a fazer perguntas sobre sua tribo, e Lisa responde de forma aleatória. Depois de anotar, o repórter decide ir embora, deixando Lisa nervosa. Em casa, Bart avisa a família que vai sair porque entrou em uma corrida. Antes de sair, Homer fica sério e diz ao Bart que, para poder continuar usando o carro, ele precisa cumprir com as responsabilidades. Homer entrega um celular a Bart, pedindo para que ele seja seu motorista sempre que necessário. No mesmo momento, Homer liga para Bart e pede para que ele vá encher várias bolas no posto de gasolina. Durante a noite, enquanto Bart estava dormindo, o celular toca e Homer pede para ele ir buscá-lo. Bart vai junto com Lisa. E enquanto ele está dirigindo com sono, Lisa não para de falar das coisas erradas que Bart estava fazendo. No entanto, Bart ameaça Lisa com a história da herança indígena dela, e Lisa decide ficar quieta. O celular toca novamente, com Homer dizendo que estava no porta-malas do carro. Depois, Bart reclama por não poder fazer nada divertido e ter que seguir regras. O celular toca novamente, e Bart atende gritando para o pai calar a boca, escondendo o celular no porta-luvas. Bart decide que chegou o momento de pôr o pé na estrada e sair da cidade por um tempo. Ele passa por várias cidades novas até decidir entrar em North Haverbrook. Bart acha tudo incrível, passando pelo maior pula-pula do mundo, pelo melhor zoológico e encontrando um brinquedo do Hulk em uma loja de revistas em quadrinhos. Continuando pela cidade, Bart vê um grupo de garotas e decide parar. Ele conversa com elas, e uma garota decide entrar no carro, mas estranha por ele ser jovem demais. Bart inventa uma desculpa, e eles se apresentam. Os dois vão jantar, passeiam, e durante a noite, Bart volta para a cidade, indo para um cinema drive-in. Depois de uma cena intensa do filme com uma serra elétrica, a garota chamada Darcy diz a Bart que gosta dele e o beija. Eles vão para uma floresta para ver o pôr do sol, e Darcy sugere que eles se casem. Bart se assusta, e Darcy fica brava, questionando sobre eles já terem feito de tudo, e que não poderia ter feito aquilo se não tivesse a intenção de se casar. Ela pergunta se ele não é um canalha, e Bart, ao responder que não, ela diz que estava combinado. Os dois vão até o tribunal para assinar a certidão de casamento. Quando é a vez de Bart falar, ele começa a dizer a verdade sobre gostar dela, mas que ele tinha apenas 10 anos. Darcy revela que está grávida, mas Bart já havia ido embora dali. Ele tenta ligar o carro, mas o carro não quer pegar, e Darcy o observa pela janela. De volta ao tribunal, Bart fica assustado com a ideia de ser pai. Darcy explica que não é ele quem é o pai, pois nem chegaram perto disso. Bart fica confuso, pois se beijaram e deram as mãos. Ele pergunta quem é o pai, e ao explicar,
Darcy termina dizendo que só quis se casar com Bart para que o filho dela tivesse um pai, já que era muito religiosa. Ao questionarem sobre ela ser religiosa e estar grávida, ela dá um tapa na cara de Bart e em seguida começa a chorar e diz que casar era sua última chance, e se os pais dela descobrissem, ela estaria em apuros. Bart sugere que ainda podem se casar, mas Darcy diz ser impossível por ele ser uma criança. Uma mulher aparece, dizendo que em Utah as leis sobre casamento são mais liberais. E Bart começa a imaginar como seria morar em Utah e acha a ideia interessante. No centro de convenções da capital, chega o dia da conferência tribal com a apresentação de Lisa. Ela começa a contar sobre sua tribo, mas muito nervosa, decide revelar a verdade de que não existe nenhuma tribo Hitachi e que tinha tirado esse nome da marca do seu micro-ondas. Lisa pede perdão, alegando que eles poderiam perdoá-la por ser apenas uma garotinha. Contudo, uma flecha com fogo é lançada em sua direção. O repórter interrompe para afirmar que todos ali têm uma herança nobre e não podem culpar uma garotinha que queria ser como eles. A plateia vai à loucura e um membro dela revela não ser nativo americano. Vários outros seguem, confessando que também não são nativos americanos. E Homer chega para buscar Lisa do palco, afirmando que sua tataravó era índia e que deveria ter dito isso antes. Lisa concorda, irritada, e uma flecha atinge a cabeça de Homer. Enquanto isso, Bart e Darcy estão indo para a cidade de Utah. No meio do caminho, ela sente desejo de comer morangos, mas Bart diz que estão no meio do deserto. Ela se irrita, ele faz uma piada, e no final leva um tapa. Quando Homer e Lisa chegam em casa, Marge está na porta esperando por eles e mostra um bilhete que encontrou no quarto de Bart. O bilhete dizia que ele e sua namorada, Darcy, foram para Utah se casar, pois ela estava grávida. Homer acha graça, dizendo que os homens da família estão fazendo o trabalho direitinho. No entanto, quando Marge se mostra irritada, ele muda de tom e começa a culpar a garota por engravidar antes de se casar. Marge lembra que ela mesma engravidou assim, e Homer começa a arrumar desculpas. Sem conseguir formar uma frase coerente, acaba decidindo sair de casa. Mais tarde, Marge começa a tentar localizar as crianças rastreando as compras feitas com seus cartões de crédito. Depois de encontrar uma pista, eles decidem ir para Utah. Ao abrir a porta, os pais da garota aparecem com um bilhete dizendo que ela fugiu com o filho deles. Homer revela que a garota estava grávida, surpreendendo os pais dela por não saberem dessa informação. Em Utah, Bart e Darcy estão na cerimônia de casamento quando Marge chega, interrompendo a cerimônia. O pai de Darcy não se importa com a diferença de idade, mas ao descobrir que Bart engravidou a garota, decide confrontá-lo. Bart tenta usar seu golpe de karatê, mas acaba caindo sem acertar o homem. Darcy explica que Bart não é o pai e que ela queria se casar apenas para evitar a vergonha de seus pais. A mãe de Darcy revela que também está grávida, tornando a situação mais fofa aos olhos de todos. O pai sugere mentir aos vizinhos, dizendo que os dois bebês são gêmeos. E Darcy encerra tudo com Bart, que faz uma brincadeira para se encontrarem daqui a 15 anos na rua. Durante a noite, Homer está colocando Bart para dormir, e Bart conta que pensou que ele e Darcy seriam um casal feliz, mas na verdade eles passavam o tempo todo brigando. No entanto, ele estava gostando da ideia de ser pai. Homer diz que um dia ele será um ótimo pai, e Bart agradece, dizendo que Homer também será um ótimo pai um dia. Eles riem, e Homer pede para o Bart levá-lo para passear de carro enquanto cantam. O episódio termina com Bart dirigindo, e Homer no banco do passageiro com sua cerveja, e ambos cantando Brilha, Brilha, Estrelinha.